Agora a gente fala sobre infiltração chinesa nas universidades. Uma nova matéria da Nikkei Asia explora como isso acontece em países como Holanda e Dinamarca. E essa matéria ainda traz o fato objetivo de que a Dinamarca estará aumentando os requisitos de fiscalização por questão de espionagem chinesa, iraniana e russa dentro dos seus campi universitários. Isso não acontece no vácuo, mas em meio a uma sequência recente de eventos. Já foi noticiado anteriormente que a China tinha se aproveitado do ecossistema universitário de países europeus, como a própria Dinamarca, para desenvolver algoritmos para vigilância em massa e tecnologia que poderia ser usada para repressão autoritária, roubo de propriedade intelectual e mais. Ainda houve condenação por espionagem russa anteriormente no país. Essa matéria fala então sobre o caso chinês de vigilância em massa. Mais cedo nesse mês, a revista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, publicava uma matéria na rede social X, um fio aí, né, para a gente falar o bom português, mas a matéria que foi publicada nas redes sociais endereçava como eles entendiam que a China estava atuando para explorar espionagem na Universidade dos Estados Unidos. Esse é um assunto mais amplo. Aqui no Epoch Times a gente tem feito a cobertura já há mais tempo a respeito da questão de China e da questão de como o Partido Comunista Chinês pode agir de forma subversiva no exterior. É a especialidade da casa, afinal de contas, o Epoch Times foi fundado por sobreviventes do regime chinês e é, na nossa edição em língua chinesa, o maior veículo em idioma chinês que não é controlado pelo Partido Comunista. Para a gente navegar melhor esse assunto, entender o que a gente sabe a respeito disso, que medidas podem ser tomadas e a quão fundo isso vai, eu convido agora a Emanuele Coure, ela que lida aqui na nossa edição brasileira com a editoria de China. Vamos lá então. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos entender então melhor esse assunto. Manu, a gente fala sobre a questão de Stanford e a gente fala também sobre agora essa reportagem que vem à tona na Europa. Eu quero que você tente nos explicar qual é a preocupação aí e o que a gente sabe de forma abrangente a respeito da forma como a China age. Veio alguma coisa de nova nessa reportagem sobre Stanford e o que a Dinamarca tem que observar quanto a essa questão. Então acho que a pergunta é, ajuda a gente a entender. Isso não é nada novo, não é? Como o Partido Comunista Chinês age nas universidades. Perfeito. Bom, Marcos, a questão, ali a gente tem, claro, a questão dos exemplos das universidades que você comentou agora, mas tudo isso vem justamente em um momento onde a gente tem acusações cada vez maiores e mais frequentes de espionagem do Partido Comunista Chinês. E a questão das universidades é apenas um desdobramento disso. Como você comentou, chamou bastante atenção essa questão da Universidade de Stanford, e isso tem gerado bastante repercussão nos Estados Unidos, porque a própria universidade publicou um relatório, porque eles entraram em contato, eles fizeram uma extensa entrevista com professores e com alunos para tentar entender o que estava acontecendo. E o que eles descobriram foi que agentes do Partido Comunista Chinês, eles estavam se disfarçando de alunos dentro da universidade para entrar em contato com outros alunos e coagir esses alunos a entregar para eles informações sobre o Instituto. Até um detalhe importante aqui, porque Stanford, ali nos Estados Unidos, é um centro acadêmico muito importante para o setor de tecnologia. Então a gente vê o regime chinês avançando em várias universidades que são referência nesse campo de tecnologia, que é um setor que o governo chinês tem investido bastante nos últimos tempos. E um detalhe até interessante nesse caso todo de Stanford, que chamou bastante atenção, foi que os alunos, inclusive, eles fizeram todas essas declarações para a universidade de maneira anônima, porque eles estavam com bastante medo de toda a repressão do regime. Alguns especialistas, inclusive, falaram com a universidade e eles disseram que em muitos desses casos, inclusive, a família dessas pessoas que estava ali dentro da China, eles eram coagidos, eles eram chamados pela polícia chinesa para ter algum tipo de conversa, para tentar estimular esses estudantes de outras universidades, isso não aconteceu só em Stanford, né, mas para tentar estimular esses estudantes a fornecerem informações então para esses agentes do regime chinês. Em alguns casos, esses alunos também só perceberam realmente que era um agente depois de algum tempo, e tudo isso veio à tona nesse relatório, mas realmente essa não é a primeira vez que tudo isso acontece. E agora a gente vê a Dinamarca, a gente tem outros países também, a Holanda e a Alemanha, tentando tomar algumas medidas para prevenir essa infiltração do regime chinês. Então, basicamente, o que esses países querem fazer? Eles querem aumentar a triagem, querem aumentar todo o background check, querem entender melhor de onde vêm os professores, acadêmicos e pesquisadores que entram nas universidades deles. E realmente tem alguns países que têm sido alvos do regime chinês, como por exemplo a Dinamarca, porque eles têm universidades muito antigas, que têm um histórico de pesquisa de tecnologia muito grande. Por exemplo, um caso que chamou bastante a atenção da infiltração do regime chinês ali na Dinamarca mesmo, aconteceu em 2021.
porque uma das principais universidades que eles têm, que é uma das mais antigas, que lida com a questão de pesquisa genômica, eles descobriram que um dos estudantes deles, que era um estudante chinês, que ele estava colaborando com o Exército de Libertação Popular, que é o exército do regime chinês, para desenvolver uma pesquisa que poderia ajudar na atuação do exército chinês. E eles descobriram isso depois, inclusive, que toda essa pesquisa já havia sido publicada. O que chamou bastante atenção internacional na época foi a Reuters, que acabou investigando e descobrindo isso, não foi a própria universidade. E desde lá a gente viu vários desses casos acontecendo e agora vários países tentando realmente conter isso. E até vale destacar, porque nos Estados Unidos a gente teve todas aquelas restrições de exportação de microchip agora. Só que os parlamentares americanos, eles têm enfatizado muito isso, sobre como precisa conter a atuação do regime chinês dentro de universidades e instituições de pesquisa, porque não adianta nada se eles restringirem essa exportação dos microchips, mas se ainda assim agentes chineses tiverem acesso a essa tecnologia, porque eles se infiltram em universidades e instituições. E vai inclusive a gente ressaltar aqui também que tudo isso causa uma preocupação extra, porque a gente tem a questão da fusão civil-militar dentro da China, o que basicamente quer dizer que agora as empresas civis e principalmente os centros de pesquisa dentro da China, eles precisam colaborar com o Partido Comunista Chinês para desenvolver o seu setor militar. Ou seja, vários institutos de pesquisa que podem estar colaborando com institutos ocidentais podem passar todas essas informações que eles têm acesso para o exército do regime chinês, e a gente vê realmente uma preocupação ainda maior. A questão é a seguinte, você falava a respeito dessa questão de fusão civil-militar, e eu acho que era frutífero a gente falar a respeito da questão das leis do regime chinês e a questão das leis de segurança nacional, que acabam tornando isso uma estratégia mais abrangente, uma questão que é sistêmica, não de casos pontuais de roubo de propriedade intelectual por uma ou outra agência. Então eu queria que você trouxesse para a gente a informação disso como uma política de Estado, ou uma política que é integrada pelo regime chinês a uma coisa abrangente, não casos isolados. Perfeito, Marcos. Então, a gente tem várias legislações que têm sido passadas dentro do país nos últimos tempos para realmente permitir que o regime tenha acesso a informações de outras empresas, como, por exemplo, leis de anti-espionagem, leis de segurança nacional, que basicamente permitiriam ao partido ter acesso a todos os dados que essas empresas chinesas coletariam de seus clientes. Por isso que, por exemplo, a gente teve agora todas essas preocupações com o TikTok dentro dos Estados Unidos. Uma das principais preocupações é realmente se o regime teria acesso a dados de americanos. E vale a gente destacar que, por exemplo, isso vem se estendendo a outras empresas americanas. Por exemplo, agora, alguns congressistas dentro dos Estados Unidos, eles estão querendo barrar a atuação da BGI, que é uma empresa de genomas, uma empresa chinesa que lida com genomas, de atuar ali dentro dos Estados Unidos, justamente porque eles têm citado todas essas legislações do regime chinês que permitiriam acesso do regime a essas informações dos americanos. Então, o principal medo deles ali é que o regime chinês, através dessas empresas, principalmente essas empresas agora que a gente vê que estão atuando nessas áreas de biotecnologia, que eles tenham acesso a genomas dos americanos, e não só os Estados Unidos, como a gente viu com essas notícias, mas outros países agora também têm tentado realmente se precaver e impedir que o regime tenha acesso a todas essas informações. E vale a gente destacar também que, claro, a atuação do regime vai muito além dessa questão de dados e eles andam ampliando bastante todo esse aparato de espionagem do regime, tanto que agora a gente vê todas essas estações policiais do regime em vários países. Por exemplo, a Safeguard Defenders, eles publicaram, que é um instituto de pesquisa, eles publicaram um relatório em 2022 dizendo que atualmente o regime chinês teria mais de 100 estações policiais ao redor do mundo em mais de 50 países. E essas estações policiais basicamente serviriam para o regime coletar informações de outros países e também, de uma certa maneira, tentar coagir dissidentes que estejam falando mal do partido ali dentro. Mas só para a gente entender o quanto realmente todo esse aparato de espionagem do partido anda crescendo muito, e até em 2022 a gente teve uma declaração que era do diretor na época, Christopher Wray, do FBI nos Estados Unidos, dizendo que a cada 12 horas o governo americano precisa abrir uma nova ação de contra-espionagem por conta das ações do regime chinês para tentar roubar informações de dentro do país. Perfeito, Manu.